Hoje a gente vai estar falando sobre como funciona a taxa Selic e como ela pode impactar na sua vida. Então, se você não sabe como funciona a economia de uma maneira geral, a gente vai estar deixando aqui no card o último vídeo que a gente fez sobre o tema, e eu acho que esse vídeo aqui vai ficar muito mais claro se você der uma passada lá antes. Bom, a taxa Selic é a taxa de juros básica da nossa economia. Isso significa que ela corre em cima, por exemplo, do rendimento de títulos públicos, da poupança, de compras no cartão de crédito, de financiamentos e de empréstimos. Dessa maneira, ela se torna uma forma de controle da inflação, seja aumentando a taxa Selic quando a inflação está muito alta ou diminuindo quando a inflação já está dentro da meta estipulada pelo Banco Central. Mas isso por si só não explica muita coisa. Vamos utilizar o exemplo de uma taxa Selic baixa. Quando a taxa Selic está baixa, a população não tem o estímulo de deixar o seu dinheiro investido na poupança ou em títulos públicos, porque isso vai render muito pouco. Ao mesmo tempo que consumir através de empréstimos e compras no cartão de crédito vai estar mais barato. Com o consumo em alta, a renda de um consumidor passa a ser a de outro e a desse outro passa a ser a de uma outra pessoa. Por exemplo, vamos supor que você é parado na rua e alguém te oferece um doce que custa R$5. Você compra 2. Agora, esse vendedor possui R$10 para utilizar da maneira que ele quiser. Vamos supor que ele vai até um supermercado e compra mais doces para revender. O dono do supermercado agora possui mais R$10, além do dinheiro de outros consumidores que foram até o supermercado dele. Agora ele tem mais dinheiro para reinvestir em tecnologia, novos equipamentos e contratar mais funcionários. Isso tudo vai impactar na produtividade do supermercado, já que agora ele vai ser capaz de produzir mais e oferecer mais produtos, fazendo com que os preços caiam, além de contribuir para a diminuição do desemprego, já que agora ele vai contratar novos funcionários. Esses funcionários também vão ter acesso a uma renda fixa e vão ser capazes de consumir mais. Então note que uma taxa Selic baixa estimula o consumo, além da produtividade do país em geral. Porém, o que pode acontecer é que esse consumo passe a ser excessivo de uma maneira onde o país não seja capaz de acompanhar com a sua produtividade. Isso significa que teríamos uma demanda muito alta para uma quantidade de produtos, bens e serviços muito pequena. Essa diferença entre os dois é o que gera a inflação e faz com que os preços subam. Afinal de contas, você está gerando uma competição muito grande em cima de produtos que estão escassos. E é nesse momento que o governo aumenta a taxa Selic, porque agora vale mais a pena deixar o seu dinheiro investido em títulos públicos e na poupança, retirando dinheiro de circulação, ao mesmo tempo que fica mais caro consumir através de empréstimos e cartões de crédito. Essa medida ao longo do tempo vai equilibrar a demanda e a produtividade do país, fazendo com que os preços comecem a se estabilizar. E quando os preços estiverem novamente estáveis com a inflação controlada, podemos novamente diminuir a nossa taxa de juros básica, fazendo com que haja momentos que devemos aumentá-la ou diminuí-la. Essa é uma explicação um pouco mais superficial, então obviamente existem outros fatores que podem impactar no aumento ou na diminuição da inflação do Brasil nesse ano. E um deles é que nós estamos em um momento de taxa Selic alta, mais especificamente 10,75%. Isso faz com que o Brasil se torne um local atrativo para investimentos estrangeiros, já que esses investimentos vão estar rendendo mais do que o normal. Isso significa que pode ser que entrem mais dólares na nossa economia, fazendo com que o mesmo fique mais barato, já que o real vai estar se valorizando em relação ao dólar. Um outro fator que pode impactar positivamente a inflação esse ano é a normalização dos reservatórios de água, já que a energia hidrelétrica é muito mais barata do que a termoelétrica, que a gente teve que voltar a utilizar em maior quantidade no passado, justamente por causa dos baixos níveis dos reservatórios de água. Dessa maneira, toda a logística em volta da energia elétrica pode acabar ficando mais barato, impactando diretamente na diminuição da inflação esse ano. Porém, existem fatores que podem afetar negativamente a inflação, e um deles é que a economia global está voltando a girar. Isso significa que as pessoas terão que utilizar mais transportes públicos e carros, assim como as empresas vão ter que aumentar o uso, por exemplo, de modais aeroviários, rodoviários, ferroviários ou qualquer outro que utilize como base
o petróleo. Isso tudo vai aumentar a demanda sobre a gasolina e, consequentemente, sobre o petróleo. Isso tudo vai fazer com que haja uma competição muito grande por um produto que está com baixa produção e baixa disponibilidade, fazendo com que o preço do petróleo aumente. E como o petróleo é a base de locomoção na economia, assim como diversos outros produtos, a tendência é que o preço de todo esse ecossistema aumente, resultando numa inflação mais alta. Também não podemos esquecer que a Rússia é o terceiro maior exportador de petróleo do mundo, tendo 11% de todo o mercado mundial. E como o país vem sofrendo diversas sanções de diversos países, esses países terão que procurar por outros fornecedores que não possuem a mesma capacidade de produção da Rússia. E isso também vai fazer com que o preço do petróleo aumente. E como a inflação é um problema global que todos os países do mundo estão tendo que lidar num período pós-pandemia, isso significa que os Estados Unidos provavelmente também terão que aumentar a sua taxa de juros básica. Provavelmente o dinheiro extra de investidores que entrou no Brasil vai sair para ir aos Estados Unidos, já que eles possuem um histórico muito mais confiável do que o nosso. Para evitar essa fuga de capital, provavelmente o nosso país terá que aumentar ainda mais a taxa Selic para continuar sendo um país atrativo para investimentos estrangeiros. E por fim, temos que levar em conta também que o Brasil tem um histórico muito grande de governos populistas, e esse ano é ano de eleição. Dessa maneira, muito provavelmente, o atual governo pode utilizar esse dinheiro a mais de investimentos que estão chegando no Brasil para, por exemplo, aumentar medidas assistencialistas, que são sim importantes. Porém, a gente estaria aumentando a demanda na economia em uma época onde a produção e bens e serviços estão em baixa, fazendo com que a inflação aumente. Sem contar que utilizar o dinheiro dessa maneira não nos traria nenhum retorno financeiro. Então, quando chegar o vencimento dos investimentos desses investidores, não teríamos como pagar de volta, fazendo com que a nossa dívida pública interna e externa aumente. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou e acha que pode ajudar mais pessoas, deixa o like, compartilha, se inscreve e deixa o sininho se não quiser perder mais nenhum conteúdo. Meu nome é Malcolm e essa é a Gamer de Negócio.